Olá, mais um vídeo do canal, no quadro que a gente está estudando a Bíblia toda. A gente está agora hoje no capítulo 30 de Gênesis. Então, se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Na descrição do vídeo vai estar o link da playlist para você assistir do começo, tá? Gênesis 30 diz assim, a continuação daquela história contando os filhos de Jacó, das duas esposas dele, né? A gente vai ver que o plano de Deus, na verdade, é um casamento monogâmico, como foi com Adão e Eva, quando ele criou o ser humano. E quem casava com mais de uma mulher, na verdade, eram os ímpios, os pagãos. Só que Jacó ele foi enganado. Jacó ele trabalhou para casar com Raquel, só que era ele e Lia. Ele trabalhou mais para casar com Raquel. Aí ele tem duas esposas, a gente vai ver que isso vai trazer sérios problemas. Não só no casamento, mas também nos filhos, na família em geral, a gente vai ver isso, tá? Gênesis capítulo 30 diz assim: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. Então, a gente lembrando da história de que Lia já tinha dado, acho que 4 filhos, né, a Jacó, e Raquel era estéril. Quer dizer, a Bíblia não fala, não lembro da Bíblia falando que ela era estéril, mas ela não tinha filhos ainda, não dava filhos de jeito nenhum. E aí, versículo 2: então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou no lugar de Deus, que é impediu de ter filhos? Então Raquel disse: eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Tinha essa cultura de que da mulher ter uma serva, e aí ela dava a serva ao marido para ele ter relações com ela, e aí ela tinha filhos, mas era para sua senhora. Versículo 4: assim Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu à luz um filho a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamou Dan. Essas duas mulheres, as duas esposas de Jacó, ficavam orando a Deus para ter filhos, para competir com a outra. Tá? Para competir com a outra. Raquel, porque ela não tinha filhos, e Lia, porque ela não era amada pelo marido. O marido amava Raquel. E aí ela queria ter filhos para ser amada. Certo? Por isso lhe chamou Dan. Versículo 7. Outra vez Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz o segundo filho a Jacó. Raquel disse: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Por isso deu ao filho o nome de Naftali. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Lia disse: afortunada, e deu ao filho o nome de Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse: é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz. E lhe deu o nome de Azer. Nos dias da colheita do trigo, Rubem saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu: você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel respondeu: ele poderá ter relações com você esta noite, em troca das mandrágoras de seu filho. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse: esta noite você terá relações comigo,
pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. E naquela noite Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia, ela ficou grávida e deu à luz o quinto filho. Então Lia disse: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido. E deu ao filho o nome de Issacar. E Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o sexto filho. E disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. E ela deu ao filho o nome de Zebulon. Depois disto, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame, e deu ao filho o nome de José, dizendo: Que o Senhor me dê ainda outro filho. Essas duas mulheres, né, elas ficavam brigando entre si e elas oravam a Deus, para que Deus desse filhos a elas. E o texto disse várias vezes que Deus ouviu e a tornou fecunda e deu aquele filho a elas. Isso vai ser uma forma de começar a crescer a descendência de Abraão. A descendência de Abraão, Isaac e Jacó, que a gente viu, vai ser como a areia da praia do mar. Ela vai começar a crescer. E começa aqui. Com Jacó por meio dessas duas esposas e dessas duas servas. Versículo 25. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Dê-me os meus filhos e as mulheres, pelas quais trabalhei para o Senhor, e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servir. Labão lhe respondeu: Se puder me fazer este favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. E Labão continuou: Fixe o seu salário que eu pagarei. Então Jacó disse: O Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei do seu gado. Porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente. E o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar também por minha própria casa? Labão perguntou a Jacó: Quanto você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu: Não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho, se o Senhor concordar com isto. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isto será o meu salário. Assim a minha justiça responderá por mim, no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. Labão disse: Está bem, seja como você disse. Mas naquele mesmo dia Labão separou os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os cordeiros pretos, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber água. E como acasalavam quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhes diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhes, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água, para que ficassem prenhes diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim, os animais fracos eram de Labão, e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve
outros rebanhos, servos, camelos e jumentos. Então, Jacó, ele teve essa ideia. Ele falou que no dia seguinte iria passar pelos rebanhos de Labão, né? Jacó era pastor de Labão. E todas as ovelhas salpicadas e malhadas, e as ovelhas negras, né? E todas as ovelhas salpicadas e malhadas, e todos os cordeiros negros e as cabras malhadas e salpicadas seriam o salário de Labão, ou de Jacó, né? Já que Jacó pediu para ir embora, Labão pediu para ele ficar e falou: fixe o seu salário. Aí Jacó falou: tá bom, eu vou passar amanhã aqui, todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas, e todos os cordeiros negros serão meus. Então o que Jacó fez? Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano, descascou e levou para os canais de água. Jacó era pastor, tá? E aí ele apacentava as ovelhas, ele guiava as ovelhas e as cabras, os animais, aqui, versículo, os rebanhos, versículo 38. Ele guiava aqueles rebanhos mansamente às águas tranquilas, como diz o Salmo 23. Jacó era um pastor excelente. E aí ele descascava esses galhos e colocava diante dos canais de água, onde os rebanhos iam beber água. E como são águas tranquilas, eles acasalavam lá. Não é porque só dá para acasalar, para procriar em lugares tranquilos. Né? Lugar barulhento é difícil. Eles acasalavam lá. E aí, conforme elas acasalavam, elas viam aqueles galhos, e aí eles iam procriando, e os filhos iam nascer na semelhança daqueles galhos, descascados, certo? Ali, ele deixava a brancura do galho aparecer, descascava a parte verde, ficava a parte branca do galho. E aí os animais do rebanho nasciam brancos, malhados. E aí, conforme eles iam procriando, os filhotes iam nascendo na semelhança daqueles galhos que eles viam no momento do acasalamento. E aí, quando eram rebanhos fortes, ele levava para lá, para acasalar, diante daqueles galhos. Quando eram fracos, não. E aí, todos os animais fortes passaram a ser de Jacó. Isso aqui foram anos, né? Durante alguns anos, e os animais fortes eram de Jacó e os animais fracos de Labão. E a gente vai ver a continuidade no próximo capítulo, como um longo capítulo. Então, curta esse vídeo, comente o que você achou, compartilhe para a galera vir ler a Bíblia com a gente, se inscreva no canal e ative o sininho, e até a próxima.